Boa noite, meus amigos, meus caros irmãos espíritas, não espíritas, simpatizantes da doutrina espíritas, aqueles que a gente sabe que também estão aqui para conhecer sobre a doutrina espírita e também o que ela traz enquanto filosofia, enquanto ciência e enquanto religião. Então, esse é o nosso propósito de levar para todos os cantos, não só do entorno aqui da Bahia, mas também do Brasil. Então, levar o conhecimento espírita. E nós sabemos que muitas pessoas nesse momento abrem os seus lares para ouvir uma palavra de consolo, ouvir uma palavra de carinho e também ter acesso ao conhecimento, eu chamo, da filosofia e da ciência espírita. E hoje o tema, nós poderíamos dizer que é um tema científico, que nós traremos, né, juntamente com a pessoa de Ionara Rocha, ela que é brasileira, mas reside atualmente na Flórida. Então, para a gente é uma grande satisfação aqui da Bahia, principalmente, mas com certeza essa palestra, essa participação será vista aí no decorrer da transmissão dos dias que correrão por todo o Brasil. Então, essa é a nossa intenção, que as pessoas tenham esse acesso, né, e se imuna do conhecimento necessário para conhecer melhor a doutrina espírita. Então, Ionara é empresária, psicanalista, dirigente da Casa Espírita. Eu vou me arriscar aqui no inglês, ela me corrige aí depois, né? Então, Broad Spirit Society, né? Então, pesquisadora e praticante do magnetismo há mais de 20 anos. Então, é uma referência para a gente trazer uma pessoa como essa aqui no canal para poder falar sobre o magnetismo do ser. Então, que Jesus possa lhe abençoar, Ionara, que os anjos de guarda, em especial, como eu digo sempre, o seu anjo de guarda nesse momento possa lhe inspirar e lhe instruir para que o seu conhecimento e a sua informação possa chegar aos nossos corações, aos nossos espíritos, e aí nós fazermos as nossas reflexões. Então, muita paz, seja bem-vinda ao Espiritismo, ao Espiritize, e que o canal é todo seu agora. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui falando um pouco sobre o magnetismo, né? Mas em todos esses 20 anos que eu tenho trabalhado com o magnetismo, já passei por várias fases, inclusive de interpretação, de conhecimento, de intelectualidade em relação ao magnetismo, das questões históricas, dos livros que eu tenho acesso por falar também o inglês e ter acesso a tantas obras dos magnetizadores do passado, dos magnetizadores clássicos, e que não são traduzidas, não foram ainda, não eram traduzidas para o português. E no inglês nós temos uma literatura vasta em relação aos magnetizadores do passado. Mas uma das coisas que eu venho a cada vez mais me certificando é que de tudo isso, o mais importante é você aprender a experimentar o magnetismo, para que o magnetismo não seja apenas um conceito do intelecto e passe também a habitar, a ser a sua forma de vida, como o espiritismo, mas eu digo em experimentar as energias de que nós
trocamos uns com os outros diariamente e que não precisa ser apenas durante o passe ou apenas durante uma sessão de magnetismo. Nós sabemos que isso acontece o tempo inteiro, porém, na grande maioria das vezes, é um processo inconsciente. E estudando e praticando o magnetismo, eu vejo a necessidade de nós aprendermos a experimentar esse magnetismo, sentindo mesmo no corpo físico, sentindo na pele o que é esse magnetismo. E eu gostaria de convidar vocês hoje, na noite de hoje, para que a gente possa, primeiramente, nos colocar na posição de experimentar o que será essa energia, esse magnetismo. Será que juntos, aqui hoje, nós podemos começar a desenvolver, a formar um magnetismo baseado no amor que nós temos à doutrina espírita, ao próximo, a buscar sermos uma pessoa melhor, por isso nós estamos dentro do espiritismo. Será que nós conseguimos formar hoje uma corrente magnética de ideais, aonde se cruzam, mas que, acima de tudo, nós possamos experimentar juntos uns aos outros? Será que nós conseguimos experimentar, estarmos unidos aqui hoje, em um ideal tão grandioso, tão bonito, como é a doutrina espírita? Para que isso aconteça, né, nós precisamos permitir, nós precisamos de uma entrega. E é essa entrega que nós estamos fazendo hoje, que nós estamos buscando. Porque só através da entrega é que a gente consegue sentir essa energia. Eu posso dar conceitos aqui para vocês a noite inteira, e nós fizemos um seminário de magnetismo durante uma semana, um mês, um ano. Mas, se nós conseguirmos, na noite de hoje, experimentar essa corrente magnética, experimentar esse sentimento de amor, experimentar o que o magnetismo dentro das leis do amor pode proporcionar, nós já estaremos ganhando muito mais. Porque a experiência, experimentar o magnetismo, experimentar esse amor, é algo que toca os nossos corações. E se nós estivermos aqui não apenas ligados intelectualmente ao que seja o magnetismo, mas se nós tivermos a postura de entrega a esse tema, de entrega a buscar sensações que nos levam a ter certeza que nós somos gerenciados por essa energia, que nós somos gerenciados por esse magnetismo, o magnetismo que vem do planeta, dos astros, o magnetismo que vem da convivência de cada um de nós, o magnetismo que nós podemos formar aqui hoje entre nós, né? É algo que está acima de nós mesmos. E é isso que eu convido, né, para a noite de hoje. Nós somos muito ligados ao exterior, é uma coisa até muito comum, né? Porque, em termos de seres humanos, nós somos seres humanos que ainda somos, até mesmo em termos de evolução,
nós somos seres humanos ainda bem jovens em termos de evolução. Se nós vemos, por exemplo, o quanto durou a era dos dinossauros, né? Que durou milhares de anos, nós vemos que a nossa era como ser humano, a nossa era como seres evolutivos no planeta Terra, como o homem no planeta Terra, ainda somos, né, criancinhas, ainda temos um longo caminho a percorrer. E no começo dessa jornada, como nós nos consideramos, por estarmos num planeta de prova e expiação, isso demonstra, né, que nós estamos ainda no princípio de uma grande jornada. Nós temos, por estarmos com os olhos abertos ao exterior, nós temos ainda o hábito de nos ligar completamente àquilo que os olhos podem ver, ou aquilo que nós podemos, né, tocar através, ou cheirar através dos 5 sentidos. Mas, se nós percebermos, se nós prestarmos um pouquinho de atenção, nós vamos perceber que as coisas mais importantes das nossas vidas, elas são invisíveis. São questões invisíveis, né? Então, um pensamento, ele é o quê? Ele é invisível, né? O amor, que é aquilo que nós mais prezamos, essa energia, ela é invisível. A paz de espírito, ela é invisível. O júbilo, ele é invisível. Todas as nossas, aquilo que é importante em questões de sentimento, em questões de emoções, até a própria emoção, ela é invisível, né? Então, tudo aquilo que é extremamente importante para nós é invisível. Inclusive, o fluido que nós temos, que nós trabalhamos durante o magnetismo. Uma das coisas mais importantes para nós é o fluido universal, que também é invisível. O fluido magnético também é invisível, né? Então, como que a gente faz quando nós temos tanto mais facilidade para se conectar e para se entregar e para ter objetivos relacionados às coisas visíveis, às coisas palpáveis, quando o que realmente importa, como, por exemplo, o espírito, é invisível, né? Como é que nós olhamos e como é que nós começamos a nos convencer que aquilo que que os nossos olhos conseguem ver ou conseguem detectar, talvez não seja exatamente aquilo que nós estamos vendo e talvez não seja a coisa mais importante da nossa vida. Às vezes, nós choramos, por exemplo, e entramos no processo de depressão por o desencarne de um ente querido, e muitas vezes ele está ali do nosso lado, né? Mas nós não conseguimos perceber, porque a nossa antena, né, a nossa atenção não está ligada ao invisível. E uma das formas que nós podemos estudar o invisível, ou começar a perceber o invisível, é através da observação dos fatos, né? Da observação da consequência do invisível. Então, nós temos, por exemplo, a Lua. A Lua,
dependendo da distância que ela está da Terra, ela vai afetar a maré, ela vai mexer com a água do oceano. E a gente vê que magnetismo é esse que vem da Lua, a gente não consegue ver, mas nós estudamos e nós conseguimos observar os efeitos desse magnetismo, né? Então, nós temos, eu gostaria de abordar para vocês a questão do ser humano, né? Do ser, o ser humano, o ser é algo invisível, e o fazer humano, né? O fazer já é algo muito mais visível. E nós temos a tendência, pelo fazer ser algo visual, nós temos a tendência a focar muito mais em fazer do que ser. Exatamente por isso, pelos motivos que eu venho explicando, que a gente vem conversando desde o princípio, né? Por exemplo, muitos de nós queremos fazer o que Jesus fazia sem ser o que Jesus é. Né? Já pararam para pensar nisso? Né? Aquele homem que revolucionou o mundo, mudou o calendário do mundo, faz parte de toda a nossa história, que não importa onde é que você mora, e provavelmente no planeta você já ouviu falar no nome de Jesus. Aí nós, como espíritas, né, a gente diz assim, porque Jesus era um ser superior, né, a nós, o governador do planeta. Isso aí tudo tá bom, tudo tá certo, né? Tudo são conceitos até importantes da gente ter. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que às vezes a gente joga por aí, né? Sem uma maior reflexão do que é ser, né? O que significa ser um ser superior. Porque se a gente não tomar cuidado, através da nossa mente consciente, nós elaboramos e marcamos, né? Planejamos uma opinião, formamos uma opinião do que é um ser superior, baseado naquilo que ele faz e não necessariamente naquilo que ele é. E aí, o que a gente tenta fazer, infelizmente, é copiar comportamentos, né? O que eu estou admirando é aquilo que a pessoa faz e não necessariamente aquilo que ela é. Quando a gente vê os exemplos de Jesus, e até eu gostaria de convidar vocês para voltar, né, ali, pensar um pouquinho naquela cena de Jesus, da mulher que estava, né, sendo apedrejada, exatamente, né, que ela ia ser, né, apedrejada, a mulher supostamente, né, tinha cometido o adultério, e aí, quando eu penso nessa cena, porque eu já não apenas leio o Evangelho de Jesus, muitas vezes eu procuro experimentar, voltar ali, tentar lembrar como será que foi aquela cena. E uma das coisas que nós observamos
é que naquele momento ali deveria estar um tumulto, né, de energias, de raiva, de ódio, de julgamento perante todas aquelas pessoas que estavam ali. Imagina o ambiente que aquilo estava, energeticamente falando. E de repente entra aquele homem, Jesus, né? Ele entra naquele ambiente. E o que será que aconteceu naquele momento? Qual era o sentimento que Jesus teve em relação àquela mulher, mas também em relação a todas as pessoas que estavam ali envolvidas naquele episódio, né? E Jesus entra. E naquele momento, o que acontece? Jesus é o quê naquele momento? Jesus é a compaixão. Jesus é a compreensão da ira daqueles homens, né? Da cultura que estava ali. Então Jesus entra, mas a gente pode dizer que naquele momento a compaixão entra. O sentimento de não julgamento entra em cena naquele momento. E aí Jesus olha e ele diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. É interessante a gente notar que se fosse eu, você ou qualquer outra pessoa que tivesse dito essa frase, provavelmente aquela mulher ia ser apedrejada. Porque Jesus não apenas disse, não foi a frase que ele disse, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, mas foi a manifestação da compaixão, a manifestação do amor a todos, aqueles que estavam para atirar a pedra e também pela mulher. Foi a manifestação disso tudo que aconteceu ali energeticamente. Foi o magnetismo do ser que tirou aquela mulher daquela situação. E em todas as passagens de Jesus, a gente vai observar por detrás o que é ser, tá? E não necessariamente do fazer, porque o que Jesus fez estava fundado naquilo que ele era e daquilo que ele é. E tudo que Jesus faz até hoje, em termos de humanidade, ele faz de um panorama daquilo que ele é. Então, o fazer, ele é extremamente importante, desde que nós não esqueçamos daquilo que nós devemos ser. Tá? Se nós queremos a paz, nós precisamos ser a paz. Se nós queremos a bondade, nós precisamos ser a bondade. E se nós acordarmos todos os dias e a gente dizer
Hoje eu vou ser, hoje eu sou uma pessoa amorosa. Observe que eu não vou me preocupar, eu não vou ter que me preocupar necessariamente com aquilo que eu vou fazer. Porque tudo que eu fizer vai ser baseado no ser amoroso que eu quero ser nesse momento. E que eu manifesto nesse momento. Então, eu posso sim acordar de manhã ou entrar em um ambiente, seja ele qual for, e dizer: eu sou um ser amoroso. Eu vou entrar ali naquele ambiente com a postura, porque eu sou. O que acontece nesse momento? Toda a sua atenção vai para você, para ser, e não necessariamente apenas em fazer. E quando a sua intenção está toda direcionada em ser, obviamente você vai ter muito mais resultados. E o que o outro fizer já não vai importar muito, porque o que você está importando, o que é importante para você, é você ser o amor. É você ser a paz. Então, pouco importa o que o outro vai fazer, o que o outro vai falar, o que o outro vai criticar, porque a sua intenção, né, ela está ligada em aquilo que você quer ser. Então, quando eu vou à casa espírita, por exemplo, fazer um trabalho, né, eu tenho que ter muito cuidado se eu não estiver apenas me preocupando em fazer e não em ser, em deixar o ser para depois, para apenas fazer. Qual que é o perigo disso? Eu fazer tudo no automático. Então, o meu passe, por exemplo, vai ser um passe automático. Porque a minha preocupação eu estou em fazer. Então, ali eu estou procurando fazer algo, né? E aí, eu começo a trabalhar na casa espírita, no princípio, eu ainda tenho aquele sentimento, né, de tudo que é novidade, de tudo que dá oportunidade. Ai, meu Deus, que lindo, eu estou aqui trabalhando para Jesus. Então, no princípio, tem isso, né? Essa empolgação. Mas aí, quantas vezes nós não vemos, por exemplo, em reunião mediúnicas, tudo ficar automático e, ao mesmo tempo, tudo ficar um pouco monótono. E aí a gente pergunta, mas por que está, o que está acontecendo que eu já não consigo sentir mais a presença dos mentores, eu já não consigo mais sentir as coisas que um dia eu senti, ou dependendo da pessoa, pode ser que ela nunca tenha sentido, que ela simplesmente faz aquilo porque fora da caridade não há salvação. Mas quando você lê o que é a caridade, que é uma das definições, perdão para as ofensas, mas a benevolência para com todos, daí você vai ver que o que os espíritos queriam nos dizer em relação à caridade é uma postura do ser, né? De ser benevolente. Então, quando eu entro na casa espírita, que eu quero fazer um trabalho,
eu tenho que buscar uma postura íntima de ser a bondade, ser o amor, ser a paz, para que isso possa se manifestar ao meu redor, aonde quer que eu me encontre, tá? Seja na casa espírita ou em qualquer trabalho que eu venha a fazer. Então, dentro do magnetismo, por exemplo, nós vemos muitas pessoas copiando o modo de fazer. E aí entra uma questão muito complicada, porque os próprios magnetizadores do passado, que não eram espíritas, né, que introduziram o magnetismo para a humanidade, eles sempre diziam que um bom magnetizador é aquele que está ligado às questões morais e é aquele que tem a bondade em seus corações. Então, assim, tenha a bondade em seu coração. Então, quando a gente lê os magnetizadores do passado, a gente vê o quanto de curas que eles fizeram, né? Pessoas paralíticas, eram curas maravilhosas, eram curas que até hoje a gente não consegue, muitas vezes, ter os resultados que os magnetizadores da época tinham. E a gente até se pergunta muito, né? Mas o que é que está acontecendo? São vários fatores. Mas, cientificamente falando, o que todos eles tinham dentro era uma postura de semelhante, era uma postura de bondade muito grande, né? Só que essa bondade, ela não deve ser, pelo menos não é ideal que essa bondade seja um conceito na sua cabeça, um conceito do seu intelecto sobre o que é ser bom. Porque se você trabalha apenas com conceitos, e se você trabalha apenas com a intelectualidade, né? Você vai, Jesus estendia as mãos, então eu vou estender as minhas mãos apenas, né? Jesus virou a outra a cara, né? A face, eu vou virar a minha. Observe que eu não estou cuidando do meu interior em ser, né? Mas eu estou, mais uma vez, copiando comportamentos, né? É óbvio que certas técnicas, né? Certas formas de fazer, elas são importantes, né? Porém, né, nada supera você ser. Aí, algumas pessoas podem pensar assim: Ionara, mas é muito difícil, né, você ser como Jesus o tempo inteiro. Mas não é essa a questão de copiar e ser, né, copiando comportamentos de Jesus. Nós vamos observar que, por exemplo, se nós somos uma pessoa medrosa, ou insegura, quando a gente chega perto
de uma pessoa segura, nós nos sentimos seguros, né? Às vezes aquela pessoa não precisa dizer uma palavra. Só dela chegar, de você chegar perto dela, você já sente uma segurança, né? E o que não é, o que é isso? É que nós só transmitimos aquilo que nós temos. Então, a pessoa confiante, uma pessoa que é insegura, ela chega perto dela, a tendência é ela se sentir mais segura, porque a outra pessoa tem uma confiança que lhe falta, e aquela pessoa, o universo é tão perfeito e somos todos ligados uns aos outros, que na hora que essa pessoa chega, ela, num processo quase automático, ela transmite aquela confiança. A mesma coisa com uma pessoa muito ansiosa. Ela, obviamente, chega perto de uma pessoa que é mais calma e ela fica mais calma. Se a pessoa que não está ansiosa acaba também ficando ansiosa. Mas se ela é uma pessoa que naquele momento ela é a paz, mesmo que seja naquele momento. Porque como nós trazemos todas as sementes de todas as virtudes dentro de nós, isso quer dizer que tudo que nós queremos ser já habita em nós. Então, o que nós precisamos fazer é experimentar e buscar isso, trazer isso à tona, para que isso se manifeste. Por isso é que Jesus disse: vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. E aí, desde que, né? Porque o que Jesus era a transmissão. Então, se você vai no momento aonde você vai aplicar um passe e você não tem a confiança, mas não é ter aqui, gente, entenda isso, por favor. Não é ter a confiança de dizer para vocês assim, ó, eu confio, e aí ter a confiança de um contexto da palavra, daquilo que você interpretou como consciência, aí você traz aquilo para a mente. Não. É você experimentar a confiança. Eu não sei se algum de vocês já experimentou a confiança dentro do corpo físico. É quando você se sente segura, a sua forma de andar é um andar diferente, o jeito de olhar, o jeito de falar é uma coisa completamente diferente, né? Imagine que quando o leão ele anda na selva, né? Ele não precisa dizer nada, né? Ele transmite a energia da confiança, né? É um animal que já traz isso, esse instinto, essa força, que é a confiança. Então, momentaneamente, mesmo que eu não seja uma pessoa que manifeste essa segurança o tempo todo, eu posso trazer essa força para dentro de mim. Eu posso explorar e manifestar momentaneamente, naquele momento que eu estou aplicando o passe, eu posso trazer essa força à tona. Eu posso trazer essa força no meu físico e experimentar o que é ser confiante. E quando você consegue fazer isso, a sua postura muda.
o seu jeito de falar muda, a movimentação que você faz muda, porque ela está se manifestando através da energia da confiança. E quando você quer transmitir a paz, né? Quando você quer uma pessoa que está aflita e você quer aplicar o passe nela para que ela, né, fique mais calma e que ela tenha paz, você primeiro precisa trazer essa paz para você. Tá? E aí você sente essa paz e aí você a transmite. Tá? E tudo tudo que a gente pensar, né? Eu tinha até planejado, porque muita gente acha que esse é um processo muito difícil, mas, na verdade, ele é um processo até simples, exatamente porque, assim como as árvores, assim como as flores desabrocham e tudo começou de uma semente, né? Nós também podemos, né, desabrochar, formar uma flor, mesmo que não seja um estado, né, que nós temos 24 horas, mas nós conseguimos esse desabrochar de certas virtudes, pelo menos momentaneamente, primeiramente para ajudar a nós mesmos a sermos, né, mas principalmente para transmitir para um doente ou para uma pessoa que esteja emocionalmente abalada, né? Isso a gente consegue. E é um processo até muito simples. Tá? Com 2, 3 minutos, a gente consegue isso. Eu estava planejando a levar esse exercício, convidar vocês para fazer esse exercício, até usando um fundinho, uma musiquinha, mas o Ailton cortou meu barato, disse que a gente não pode, não por causa de lei, tá, gente? É porque ele está explicando que muitas vezes o YouTube ele corta, né, a transmissão por a gente estar usando uma música, porque a música ela é um dos instrumentos que pode te levar a estar em conexão com e pode ajudar a trazer, né? E tem música que vocês podem ouvir que vão transmitir confiança, tem música que vai transmitir a paz, tem música que vai te lembrar mais e te fazer sentir mais a questão do amor ao próximo. A música, ela também tem esse poder. E assim como os rios, né, que fluem, que passam através das correntes em matas, em florestas, nós também temos essa água correndo dentro de nós, que nós chamamos de fluido magnético. E estar em sintonia com isso é estar em sintonia com o invisível. Tá? E qualquer pessoa que queira trabalhar com o magnetismo, com o passe, ela precisa aprender também a sentir essa energia. Quem sabe vocês conseguem aí rapidinho comigo aí, abrindo, com os olhos abertos ou fechados, a forma que vocês quiserem fazer, não importa, o jeito que você escolhe, de relaxar um pouquinho e de sentir
né? Quem já sentiu esse rio, essa corrente, né, que está dentro do nosso corpo humano, que assim como o sangue corre em todo o nosso corpo, também corre essa energia, esse fluido vital, que é uma vitalidade divina que está dentro de nós. Talvez você consiga senti-la no seu corpo. Talvez você consiga senti-la nos pés, nas coxas, nos braços, no abdômen. E aí você pode ter a certeza da existência, não porque alguém te disse que esse fluido existe, mas porque você experimentou, você sentiu ele correndo no seu corpo, nos seus nadis, nos seus chakras. E é esse o gerador da vida. Se nós estamos aqui hoje nessa corrente magnética, é porque esse fluido ele transita dentro de nós. E nós somos extremamente gratos por ele, por esse gerador da vida, a vida em tudo que tem vida no nosso mundo, mas e também da nossa vida. Então eu agradeço a todos vocês por ter a oportunidade de ter essa conversa, né, com vocês, e volto aí ao Ailton, que parece que ele tem aí algumas perguntinhas para gente. Desculpa aí se eu atrasei um pouquinho, Ailton. Não, foi ótimo aqui. Eu, sinceramente, aqui no chat, estou observando aqui o pessoal maravilhado com as suas colocações. Eu até fiz aqui uma anotação de quase um lado a outro, mas o tempo não dá. Gravei aqui no papel muitas frases que você deixou aí de forma explícita e claras, né? Então, nós temos uma pergunta aqui, Luan, que é um admirador seu, também que é daqui de Ribeiro do Pombal, você já deve conhecer, né? Então, pela interação que ele tem, eu acho, com vocês aí, ele pergunta o seguinte, eu disse, Luan, você vai apertar a Ionara aí, viu? Trazendo essa pergunta, mas ele, não, tranquilo. Aí Luan diz o seguinte, Ionara, o que você sugere para podermos desenvolver o magnetismo pelo espiritismo, como traz Kahneman, espírito, e passar a obter resultados nos passes em todos os sentidos? Tá. Bom, eu acho que parte, né, do que eu falei é o grande caminho, né? Para se ter resultado, a gente precisa ser, né, aquilo que a gente quer transmitir. E quando você une o magnetismo ao espiritismo, você vai estar colocando o que Allan Kardec chama, né, do magnetizador espírita. O magnetizador espírita é aquele que, porque lembra que o magnetizador clássico, né, Luan, ele não acreditava que existia mais nada a não ser o seu próprio fluido e pronto, e acabou, né?
Mas com Allan Kardec, quando ele traz o magnetizador espírita, ele vai trazer a filosofia de vida que o espiritismo apresenta junto com o magnetismo, e ele vai trazer as questões espirituais também, né? Então, nós precisamos estar também em sintonia com os amigos espirituais, com o mentor espiritual daquela pessoa que está doente. Mas, novamente, não é uma sintonia mental, é uma sintonia de sentimentos. Tá? É uma sintonia de coração para coração. Porque nós não podemos banalizar isso. Por isso que nos livros dos médios, ele vai dizer assim, né? O Kardec vai perguntar se o magnetizador acreditasse, né, nas coisas espirituais, ele vai dizer, nossa, fariam verdadeiros milagres, né? Então, esses milagres a gente está tentando ainda conseguir. Mas, se nós entrarmos num processo, primeiramente, de disputa, de comparação, um processo de ego, que o certo é fazer assim, não, o certo é fazer errado, é assado, não, você tem que fazer assim, não, você deve fazer assim. Isso não funciona, aquilo funciona. Porque o que isso tudo gera? Isso tudo gera uma coisa desnecessária, chamada julgamento e comparação. E isso impede que você cresça como magnetizador. Porque você está gastando energia demais para brigar com fulaninho na casa espírita que não acha que você tem que dispersar. E aí a gente entra num processo do seu próprio magnetismo que fica tudo tão embaralhado, tudo tão confuso, que você não consegue ser aquilo que você precisa ser no momento do passe, tá? Então, uma das coisas que não funciona é uma guerra, tá? É uma disputa de quem está certo e quem está errado. O que nós estamos carentes é de um respeito mútuo a todos. Aqueles que acham que devem fazer de um jeito, que façam e usem para ele. Com todo respeito àquele que ainda que acha que ele tem que fazer do outro jeito. Então, dentro de um processo evolutivo, espiritual, nós temos que ter a seguinte frase: se cada um de nós estivéssemos preocupados com a nossa própria evolução, né, a gente não perderia tanta energia com a evolução do outro. Perfeito. Deixa eu fazer aqui uma colocação também, já que foi colocado aí muitas coisas sobre o magnetismo. Eu não sou um estudioso do magnetismo, eu só leio, né? Então, não sou um estudioso do magnetismo, para deixar claro aqui, né? Ionara, no caso, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre a forma que Jesus utilizava o seu magnetismo. Uhum. Se Jesus aplicava alguma técnica específica, e hoje é necessário essas técnicas específicas também. Eu acho que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui e que gostariam de saber disso também, sobre essa questão, até para desmistificar algumas coisas, porque da forma que você está colocando, é de uma leveza tão impressionante que fica fácil compreender o verdadeiro magnetismo. Tanto é que as pessoas estão colocando aqui no site, dizendo o seguinte: quanta leveza sua no falar. Então, isso a gente, eu estou dizendo aqui porque nós sentimos aqui, eu não sei se a sintonia dos mentores que estão aqui presentes, ou se é a sua sintonia, o seu magnetismo,
que nós sabemos que não tem distância para atingir. Então, eu gostaria que você desse algumas pinceladas sobre essa questão. Tá, bom, vamos começar pensando o seguinte, né? Primeiramente, a gente precisa trazer essa postura de Jesus, né? De ser, no momento que a gente queira curar, a manifestação daquilo que nós estamos procurando doar. Então, isso ficou claro, né? Dentro disso aí é um ingrediente que é completamente esquecido. Não importa se você é um passista, onde você acha que você está dando apenas o passe espiritual, ou se você é um magnetismo humano, um magnetizador aí humano, né? Uma nova coisa que está saindo por aí. Então, independente disso, nós vamos observar que muitas vezes as duas formas falta a forma de ser, tá? Tanto para um quanto para outro. Então, isso aí é uma coisa que a gente vê que está faltando a todos nós dos dois lados. Então, é claro que Jesus, e por nos faltar certas coisas, nós vamos precisar usar, né, de certas técnicas junto com a nossa forma de ser. E Jesus não só impôs a mão, né? Teve uma cura que Jesus cuspiu, né? Lembra? Passou nos olhos, né? Isso também foi uma forma que Jesus usou para curar. E quando nós espíritas formos usar desse argumento, dizendo que a forma que Jesus é a forma que eu tenho que fazer, a gente também está querendo copiar, né? Apenas comportamentos. Porque se nós formos pensar assim, nós vamos ter também que nos desligar das reuniões mediúnicas. Porque chegou uma pessoa obsediada lá no centro, a gente olha para ela e fala assim, sai desse corpo, porque esse corpo não te pertence, né? E aí o espírito ia embora, né? Então, vejam que se nós formos seguir a forma de Jesus fazer, né? Tudo bem, então vamos fazer. Então, nós vamos botar a sua mão, mas também nós vamos eliminar as reuniões mediúnicas de desobsessão, porque não há necessidade nenhuma se nós formos seguir essa linha de pensamento. Tá? Então, o que nós temos que ver é aquilo que você estuda e que você experiencia, e aquilo que, quando você estuda o magnetismo, o que você faz é abrir uma porta de possibilidades, porque você agora trabalha com o conhecimento da causa também, assim como Jesus trabalhou. Tá? Então, você, por exemplo, você quer fazer uma movimentação da água, por exemplo, você consegue fazer aquilo mentalmente ou você vai com a mão lá e bate a água para que ela se mova? Qual que é mais fácil, qual que você consegue de uma maneira mais eficiente? Né? É isso que a gente tem que levar em consideração. Perfeito. Pelo o balbuciar aqui na escrita das pessoas, eu acho que elas compreenderam perfeitamente, né? Jutaí, que é o presidente da União Espírita daqui de Ribeira do Pombal, ele diz o seguinte, ele diz, realmente da forma que eu pensava, entendeu? Ou analisava. Então, coaduna com muitos pensamentos aqui, desmistifica outras visões que nós também temos visto por aí. Então, eu lembro aqui, fiz uma anotação de uma frase que eu nunca mais vou esquecer,
talvez a gente tenha ouvido de outra forma, mas algumas pessoas falam e essas, às vezes, ficam gravadas na nossa mente para sempre. Muitas vezes nós queremos fazer o que Jesus fazia, sem ser como Jesus. Isso é perfeito. E aí eu coloquei uma pergunta aqui para que o pessoal também compreenda melhor, né? Essa visão aqui nos coloca um tanto assim distante de Jesus, mas ao mesmo tempo eu acho que motivado, né? Motivados a querer andar sempre. E a pergunta é exatamente em cima disso. Isso nos motiva ou nos desmotiva por achar que Jesus fazia, Jesus é Jesus e eu sou José só, então eu não faço o que Jesus faz. Faça um comentário para nós podermos aqui compreender melhor também isso. Se Jesus disse que a gente podia fazer, né? A gente pode fazer, mas entenda o seguinte, que se a nossa intenção, né? Isso porque, olha um exemplo que às vezes eu dou muito, né? Muitos de nós queremos ser Chico Xavier, mas a gente não quer a vida de Chico Xavier. Não quer o sacrifício que ele passou, né? A gente quer ser Chico Xavier, né? Então, isso é possível? Não é, porque nós vamos precisar passar por certas coisas, né? É a mesma coisa em relação a Jesus. Se a nossa intenção estiver direcionada em ser um ser amoroso, eu faço um desafio para vocês. Vocês podem fazer esse desafio para vocês desmistificarem essa questão de que ser bom é difícil. Não é. Ser amoroso é difícil. Não é. Porque eu agora lanço para você esse desafio. Você entre em qualquer ambiente que você julgue ser um ambiente que está, né, que te perturba, ou seja lá o que for. Mas você, antes de entrar nele, você olha para dentro de você e você diz: eu vou ser um ser amoroso. E você traz isso aqui e entra completamente de intenção, tá? Porque a intenção, ela é isso. Eu duvido que você não vai ser um ser amoroso naquele ambiente. O que acontece com a gente é o contrário. A gente está focado no fazer e não em ser. Então, a gente entra no ambiente para mostrar para todo mundo que eu sou amoroso através de atitudes. É essa a minha preocupação. É assim que está. As minhas crenças estão estabelecidas. Elas não estão estabelecidas que eu posso ser. Elas estão estabelecidas que eu tenho que fazer. E aí, quando você consegue modificar isso dentro de você, e a partir do momento você fala, eu vou ser, mas eu vou ser, entenda isso. Você já sentiu paz? Muita paz? A paz, ela é aqui ou ela é aqui? Quando você sente a paz, você chega a sentir ela no seu corpo. Tamanha a leveza que você sente. Então, nós somos capazes de sermos muita coisa boa. Nós somos capazes de manifestar. Por isso é que quando os discípulos, Jesus lançou para eles fazerem uma cura, a filha lá de Jairo, e ele volta. Quando ele volta, Jesus fala, homens de pouca fé. Exato. Né? Homens de pouca fé. Ele não diz, você não sabe, você não... Homens de pouca fé. Porque aquilo não foi, ele não estava com ele para que ele pudesse manifestar.
Então, eu acho que quando você tem essa certeza de que você pode ser, junto dela vem a certeza que você pode fazer. Perfeito, viu? Perfeita a colocação. É Mônica Cabrugues. Ela faz um comentário interessante falarmos aqui. Isso mesmo, para ser é necessário mudanças internas, atitudes, pensamentos, aprender o verdadeiro amor ao próximo. Eu acho que isso faz muito sentido para tudo aquilo que você está colocando aí. Então, como você bem colocou, todo mundo quer ser um Chico Xavier, mas nem todos querem viver como Chico vivia, né? Com desprendimento total da vida, renúncia, então amor ao próximo constante. Você coloca aqui para a gente poder finalizar também, para não estender muito, não tomar muito seu tempo também, o ser e o fazer, já muito bem colocado aí. Poderemos dizer que para atingirmos a condição de ser, deveremos mergulhar mais para dentro de nós mesmos, enquanto espírito? E na sequência, você falou dessa força física, dessa força corporal. Não sei se foi esse o sentido que eu peguei. Você falou, se referiu à força física. A força física, ela está, com relação ao magnetismo, ela está associada ao espírito. O corpo, o físico, ele necessita porque eu ouço muitas vezes as pessoas colocarem também isso, essa questão do físico, da expansão do magnetismo através do físico, e eu acho que fica assim um pouco a desejar com relação à atuação do espírito, para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo. Olha, o corpo em si, ele é uma manifestação do espírito, né? A matéria em si, né? A gente só consegue hoje criar uma certa movimentação pelo princípio espiritual nos vegetais, nos animais, e para nós, através do espírito, né? Só que, para você ter a certeza que você está realmente experimentando aquilo, a sensação pode ser sentida no corpo físico. Porque o corpo físico é a manifestação do espírito. É a forma que ele se manifesta. Então, se você tem uma paz de espírito, ela se manifesta no seu corpo físico através de uma leveza, de uma sensação calma, de uma sensação leve, né? Então, e ao mesmo tempo, quando você tem um ódio, uma raiva, ela também se manifesta no seu corpo físico, né? Através de um trêmulo, de uma palpitação, né? É muito comum a gente ver a manifestação das questões espirituais negativas no corpo físico, mas a gente não se apegar nas sensações positivas que o espírito também pode gerar, sensações físicas mesmos, tá? E então vai dos dois lados. Na verdade, é o espírito que está por trás disso tudo, mas isso pode ser manifestado no corpo físico. Perfeito. Pessoal, Adriana coloca, obrigado, Ionara, por suas reflexões e essa serenidade no falar. Trouxe muita paz e confiança. Que bom que a Adriana teve essa sensação com a presença de Ionara aqui. E eu vou pedir aqui ao vivo que nós possamos nos encontrar outra vez aqui. Agendar claro.
um outro momento, né? Porque para a gente essas colocações foram, né? Estão sendo valiosíssimas para essa reflexão, principalmente para aqueles que gostam de estudar o magnetismo, que gostam de estudar o aprofundamento do ser enquanto espírito, né? Eu acho que essa compreensão de corpo também é muito importante, como você colocou aí, os dois lados, né? Tanto o espírito enquanto o corpo. Então, nós temos aqui em Ribeira do Pombal, Luan, que eu já lhe falei, que ele é quem dirige o magnetismo aqui em Ribeira do Pombal. Ele frequenta lá a mesma casa que nós frequentamos aqui, né? E Luan está aí se especializando nesse estudo. Isso é bom, isso motiva, né, ele querer buscar mais, compreender. Colocou para mim aqui, quando eu disse que tinha fechado aqui a palestra com você, ele ficou maravilhado, né, em poder estar aqui presente e aprender também, né? Então, para a gente é importantíssimo esse momento. Ionara, nós da Web TV Espiritize ficamos muito, mas muito mesmo agradecidos. Hoje é um dia, acho que especial, porque sentimos aqui uma energia vibrante. Então, que Jesus possa nos abençoar, especialmente você, por estar assim motivada a estudar e a passar os seus conhecimentos para todos aqueles que nos assistem. Às vezes a gente não tem essa dimensão do quanto a gente pode influenciar pessoas, né? Então, mas pode ter certeza, tem seu Carlos aqui em Feira de Santana, que está aqui presente também, entendeu? Quando eu falei que você estaria aqui, ele, opa, estarei lá no canal, sim, entendeu? E avisando aqui o pessoal de Feira de Santana, o grupo aqui de Salvador, Lauro de Freitas e tal. Temos pessoas de São Paulo, Fortaleza, presentes aqui no canal, embevecidos com este momento. Então, que Jesus possa lhe abençoar e que nós possamos agendar o quanto antes uma nova participação sua. Fica aí as suas considerações finais. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, ao Luan, né, pelo convite, dizer a ele, principalmente a ele, né, que fez esse convite para que ele siga em frente com o magnetismo, estude mesmo, procure saber e também procure experimentar, tá? Muito importante. E que o magnetismo, principalmente o magnetismo colocado por Allan Kardec, sabe? É algo muito, muito especial que ele nos deixou e que estudar sobre isso não vai nos fazer uma pessoa que não acredita nos espíritos, muito pelo contrário. Quanto mais você se aprofunda, mais você vê a necessidade de se inspirar nos mentores espirituais, de trazer a energia deles juntamente com a sua para os processos da cura, para ajudar e principalmente para desenvolver esse sentimento de fraternidade. Para mim não existe ferramenta melhor do que o magnetismo para exercer a fraternidade e o amor ao próximo. E eu convido a todos vocês para que estudem e que o Luan possa seguir em frente aí nessa caminhada. Muito obrigada. A gente que agradece. Amanhã nós teremos Nayara Farias aqui no canal, depois teremos Jutaí. Como eu disse sempre, teremos até aqui em agosto Cosme Massi, teremos outros nomes aí dentro da doutrina espírita. Teremos, eu acho, um colega seu, estudioso do magnetismo, que é Adilson Mota, né? Você deve conhecer também, entendeu? Então é isso, meus irmãos, meus amigos.
Hoje nós falamos aqui com Ionara Rocha, lá diretamente da Flórida, distante, mas a distância se encurtou com a tecnologia. Isso para a gente é maravilhoso. Então, Ionara, mais uma vez, que Jesus possa lhe abençoar na sua caminhada, que o seu anjo protetor lhe inspire sempre. E até a próxima. Que assim seja. E assim seja.